Mateus capítulo 6, nós vamos começar a ler a partir do versículo 24 e vamos ler até o versículo de número 34. Diz assim a palavra de Deus: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as vestes? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a tua palavra já é clara em si mesma o bastante, mas os nossos corações são tardios em compreender e em aceitar algumas coisas. Que o Senhor nesta hora, Pai, pelo auxílio do Espírito Santo, nos ensine e nos transforme, para que vivamos vidas de absoluta entrega ao Senhor e descanso no Senhor. Ajuda-nos. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ansiedade é preocupação com qualquer coisa. Ansiedade é a agitação do coração, por qualquer motivo, que esteja, ou melhor, que não esteja em nosso poder de resolver e controlar. Ansiedade é isso, é quando o nosso coração se agita por qualquer coisa que não esteja ao nosso alcance controlar ou resolver. Ansiedade é um problema muito sério, que faz um grande mal para nós mesmos, mas também causa um grande mal para as pessoas que estão ao nosso redor, que convivem conosco. A nossa ansiedade não só é um mal para nós mesmos, mas também para as pessoas que estão ao nosso redor. A ansiedade nos tira do presente, mas também não traz nenhuma solução para o futuro. Ela não nos possibilita resolver e controlar nada,
e ainda dificulta extremamente a realização do que está ao nosso alcance, como a execução do nosso trabalho, o cuidado com a nossa família, as atividades básicas que nós devemos realizar a cada dia. Então ela só traz problemas. A ansiedade, essa agitação do coração só traz problemas. Não nos ajuda a resolver nada e dificulta o momento presente de fazer o que nós temos que fazer. A ansiedade, meus irmãos queridos, é um mal aqui, de dentro, do coração, que pode afetar qualquer um, inclusive os cristãos. É algo que vem de dentro para fora, não é de fora para dentro como muitos pensam. Os fatores externos da nossa vida, sem dúvida, têm a sua influência, nos influenciam. Mas os fatores externos não podem determinar o surgimento da ansiedade aqui dentro do nosso coração. A ansiedade, as pessoas têm dito que é o mal do século, né? A ansiedade, a depressão. Mas será que ela não existe desde que o mundo é mundo? Você já deve ter ouvido isso, né? Que a ansiedade, a depressão é o mal do nosso século, é o mal do século. Mas será que ela já não existe desde o início, desde que o mundo é mundo? E a verdade é que não. Não. A ansiedade não existe desde que o mundo é mundo. Ela existe desde que o pecado entrou no mundo. Porque não era para ser assim. O coração do homem foi criado para descansar em Deus e descansar na sua providência diária. O coração do homem foi criado para desfrutar da companhia de Deus dia após dia, sem se preocupar com o futuro. O coração do homem foi criado para observar, contemplar a beleza da criação de Deus, ver as suas cores, ver os seus formatos, ver o seu cheiro, sentir os seus sabores e ver em tudo isso as impressões digitais do Criador, do cuidado peculiar que Deus tem com cada uma das coisas que Ele criou. Foi para isso que o coração do homem foi criado. Para contemplar Deus a partir do que Ele vê na criação. O coração do homem foi criado para trabalhar no cuidado da criação de Deus, sem se preocupar com o seu sustento, sem se preocupar com a sua carreira, sem se preocupar com a sua projeção social. O coração do homem foi criado para constituir família, para multiplicar-se, mas sem se preocupar com a segurança, sem se preocupar com o sustento dos filhos e o sustento da família. O coração do homem foi criado para refletir essa constância, o equilíbrio e o contentamento próprios do caráter de Deus, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus é um ser sempre constante, equilibrado, imutável, contente em si mesmo, e o nosso coração foi criado para refletir essas qualidades. A agitação do coração não fazia parte do coração do homem perfeito no Éden. A agitação do coração se instalou no coração do homem a partir do momento em que ele desobedeceu a Deus. A desobediência causou a agitação do coração do homem. Quando resolveu dar ouvidos
a uma voz estranha. Quando quis controlar, ter o controle de mais do que lhe foi dado para controlar. Quando quis ser mais do que lhe foi dado para ser. Quando quis ter mais do que lhe foi dado para ter. Foi neste momento que o homem, então, passou a ter o seu coração agitado, ansioso, palpitante. A partir daquele momento, o momento do pecado, do primeiro pecado, no afã de obter mais, o homem perdeu tudo o que tinha, incluindo a paz, o sossego, o descanso e a confiança serena em Deus. Ali o homem perdeu, no momento do primeiro pecado. Uma verdadeira tragédia aconteceu no coração humano. A agitação se instalou num coração que foi criado para descansar. Com ela, com essa ansiedade, veio o medo. E veio também a vergonha. Esconder-se pareceu a melhor saída para os nossos primeiros pais. Eles se esconderam. Improvisar uma cobertura para o corpo com folhas de figueiras pareceu a atitude mais sensata naquele momento, que eles não sabiam o que fazer. E a gente vê nisso que a agitação do coração produz atitudes tolas e ineficazes. Respiração ofegante, palpitação, tremor, tensão muscular, nervosismo, sensação de que algo ruim vai acontecer, pensamentos desequilibrados. Será que essas coisas não estavam presentes na vida humana antes da tragédia cósmica causada pela desobediência a Deus? Será que na criação perfeita de Deus essas coisas faziam parte? Eu tenho certeza absoluta que não. Estas coisas todas não estavam presentes na vida humana quando o homem foi criado. Não era para ser assim. A ansiedade, portanto, meus irmãos, é resultado do pecado. A ansiedade é resultado do pecado. A ansiedade está para o pecado, assim como a fé está para Deus. A ansiedade, portanto, é o oposto da fé. A ansiedade é o oposto da confiança em Deus. O resultado da fé é a paz. E o resultado do pecado é a ansiedade. Meus irmãos, não estranhem essa afirmação. Essa afirmação não é minha, essa conclusão não é minha, essa conclusão é de Jesus. Jesus, veja no versículo 30, ele chama os ansiosos de homens de pequena fé. E compara os ansiosos com os gentios. No versículo seguinte, aliás, versículo 32. Quem são os gentios? Na perspectiva judaica, os gentios são os pagãos, que não têm nenhum compromisso, nenhuma referência em Deus. Quando o homem se manteve confiante em Deus,
A sua alma desfrutou de plena e indescritível paz. Esse era o estado de espírito dos nossos primeiros pais no Éden. Foi a partir do momento em que a palavra de Deus foi alvo de dúvida que a agitação do coração se instalou. E é assim até hoje. É assim até hoje. Quando a palavra de Deus é colocada em segundo plano, nós então tentamos viver a vida à nossa maneira. Nós então pecamos. E o resultado natural disso é a ansiedade. É a agitação do coração. Deus, por sua graça, não nos deixou sem a revelação de si mesmo. Contudo, nós não demos à sua palavra o crédito devido. Não confiamos em Deus e na sua palavra, por isso muitas vezes o nosso coração se agita. Jesus associa a ansiedade a algumas coisas. A primeira coisa a que Jesus associa a ansiedade é a idolatria. Versículo 24 e 25. Jesus diz, olha o final do versículo 24. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso, versículo 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Jesus está dizendo que essa coisa de servirmos as riquezas, servirmos as coisas materiais, termos o tesouro do nosso coração nas coisas desta vida, isso é idolatria. E idolatria produz ansiedade. Quando nós vivemos para qualquer coisa que não seja para Deus exclusivamente, como vimos na mensagem da semana passada, o nosso coração, sem dúvida alguma, vai se agitar. Vai se agitar. Então, a primeira coisa que Jesus associa a ansiedade é a idolatria. Ele disse no versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A outra coisa a que Jesus associa a ansiedade, eu já mencionei isso de passagem, é a incredulidade. Versículo 25 até o versículo 32, Jesus argumenta que assim como Deus nos deu a vida, assim como Deus nos deu o corpo, Ele também nos dará tudo que é necessário para viver. E se Ele cuida tão bem das criaturas mais efêmeras, como os pássaros, como os lírios do campo, Ele cuidará muito melhor daqueles a quem Ele chama de filhos. Jesus fala muito bem aqui que olha, vocês estão vendo como Deus cuida dos pássaros, vocês estão vendo como Deus cuida dos lírios. Ora, vocês têm um Pai no céu. Vocês não percebem que Ele vai cuidar de vocês muito melhor? Então Jesus está associando a ansiedade à incredulidade. Quando Ele fala para nós, olha, vocês estão colocando em dúvida o cuidado de Deus. Isso é incredulidade. Isso é falta de fé. No versículo 27, eu percebo que Jesus também associa a ansiedade à tolice. Versículo 27, ele diz assim, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Isso é tolice.
O ansioso não pode mudar nada na sua vida. Não pode melhorar absolutamente nada na sua vida com a sua agitação. Quando ele fala côvado é a distância aqui do cotovelo até a ponta do dedo, aproximadamente uns quase 50 centímetros, 40 e tantos centímetros. Quer dizer, você não pode acrescentar à sua vida nem meio metro. Nada. A agitação do coração não pode ampliar, resolver, melhorar absolutamente nada na sua vida. Portanto, é tolice viver ansioso. De fato, não há como negar que, da perspectiva bíblica como um todo, e desse texto aqui em particular, a ansiedade é resultado do pecado. E, sem dúvida, podemos dizer que a ansiedade é pecado. É pecado. Talvez alguém que esteja me ouvindo agora esteja talvez um pouco incomodado. Não, mas espera aí, como é que a ansiedade é pecado? Bem, desde o início da mensagem eu tenho tentado demonstrar isso. Mas um outro ponto agora que eu quero te ajudar a refletir. Quando Deus nos diz, não matarás, o que nós estaremos cometendo se nós matarmos? Nós estaremos cometendo um pecado. O que nós estaremos cometendo se nós adulterarmos? Se nós formos infiéis ao nosso casamento? Uma vez que ele diz, não adulterarás. Nós estaremos pecando. É desobediência. E por que a gente não aplica a mesma regra lógica para a ansiedade? Observe, nesse texto todo que nós lemos, há 3 vezes a ordem: não andeis ansiosos, não vos inquieteis. Versículo 25, não andeis ansiosos pela vossa vida. Versículo 31, não vos inquieteis, é a mesma palavra grega aqui. No português é diferente, mas no grego é exatamente a mesma palavra. Versículo 35, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Jesus está dando 3 ordens idênticas. Por que a gente não usa a mesma lógica? Por que será que a gente não usa a mesma lógica? São 3 ordens claras de Jesus nessa passagem, fora o que a Bíblia inteira fala sobre isso. Isso significa, então, que a ansiedade, ela está associada à idolatria, à incredulidade, à tolice, mas também à desobediência. Desobediência. A ansiedade, por nenhum motivo, é considerada na Bíblia como algo normal. Não é. Não é algo aceitável na vida do cristão. O apóstolo Paulo disse em Filipenses 4, versículo 6, não andeis ansiosos, detalhe, de coisa alguma. De coisa alguma. E olha, numa situação aparentemente normal, de um dia a dia de uma casa, Jesus reprovou Marta quando ela estava inquieta, agitada de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços, preocupada com muitas coisas. Jesus reprovou ela, fala, Marta, você está inquieta com muitas coisas. Porque ela estava incomodada até porque Maria, sua irmã, estava quedada aos pés de Jesus. E Jesus fala a ela, escolheu a boa parte da vida. Descansar aos meus pés. Descansar diante de mim. Nós precisamos compreender
que a ansiedade é um mal originado no nosso coração, que acaba afetando a nossa mente e o corpo em grande medida. Portanto, se é um mal do coração, é o coração que precisa ser tratado e corrigido. Se o diagnóstico bíblico é que é um problema do coração, o remédio tem que ser ministrado também ao coração. Esse coração agitado precisa ser tratado pela palavra de Deus. Esse coração agitado precisa ser remediado com o santo evangelho da graça de Jesus. Esse coração agitado precisa aprender a repousar em pastos verdejantes. Esse coração agitado precisa ser levado junto das águas de descanso. Esse coração agitado precisa tomar consciência de que o Senhor é o seu pastor e nada lhe fará falta. E que Ele próprio, presencialmente, está acompanhando esse coração, mesmo quando ele anda pelo vale da sombra da morte. Esse coração agitado precisa substituir os ídolos pela adoração exclusiva do Deus Criador. Precisa substituir a incredulidade pela fé e pela confiança no cuidado do Deus provedor. Precisa substituir a tolice pela reverente contemplação da sabedoria de Deus. E precisa substituir a desobediência pela subserviência e obediência ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse coração agitado precisa saber que Deus é o seu Pai. E precisa saber que esse Pai o ama incondicionalmente. Esse coração agitado precisa olhar à sua volta e observar como cada coisa no mundo, até mesmo as mais singelas e aparentemente sem valor, cada uma das coisas recebe da parte de Deus um cuidado particular. E ao observar isto, saberá que com ele não será diferente, até o dia em que por graça Deus o recolherá para si. Meus irmãos, Deus não se agrada em ver o nosso coração agitado. Ele quer nos ver tranquilos. Ele quer nos ver sossegados em suas mãos, contentes e satisfeitos em seu amor. Como um pai carinhoso que observa sua filhinha dormindo tranquilamente e se sente feliz com isso, assim o nosso Pai Celeste quer ver o nosso coração calmo, sereno e tranquilo, tendo descanso nele. Um coração cheio de paz e serenidade em seu Pai Celeste se submeterá ao seu governo. Um coração tranquilo, sereno,
vai se submeter ao governo de Deus, vai se inclinar naturalmente ao serviço do seu reino e se empenhará por viver e promover os seus princípios e valores, os princípios e valores de Deus. É isso que nós vemos no versículo 33. Parece que deu algum negócio aqui. Aparentemente está ok. Eu vinha dizendo então que um coração cheio de paz e serenidade, ele vai se submeter a Deus, ao governo de Deus, vai se empenhar para trabalhar para Deus. E vai também procurar promover os princípios e valores do reino. Como diz o versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós temos que substituir a agitação do nosso coração pela fé, pela confiança, pelo descanso no Senhor, pelo serviço do seu reino, pela promoção dos seus princípios e valores. A prioridade número 1 da agenda desse coração que agora está tranquilo em Deus não será cuidar de si mesmo e não será cuidar dos seus à sua volta. A prioridade número 1 também não será acumular algo que possa lhe dar sensação de segurança no futuro, porque ele sabe que o seu pai vai cuidar dele muito bem por toda a sua vida. A prioridade número 1 da agenda desse coração, agora em paz e tranquilo no Senhor, será trabalhar para a expansão do reino de Deus, será trabalhar pela manifestação da justiça de Deus no mundo, será cuidar de si mesmo e dos seus, na medida em que tudo isso contribui para a glória de Deus. Essa é a agenda de quem tem um coração tranquilo, de quem tem o seu coração em paz, de quem não se deixou governar pelo pecado e a consequente ansiedade.